Bom, na aula de hoje a gente vai ver algumas não, todas as estruturas, tanto vegetativa quanto reprodutiva, de uma planta, né? Aquilo que a gente viu nas aulas teóricas, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto. A gente vai ver aqui na prática como são, né? E vamos ver a diferença, né? De dois grupos, uma da eudicotiledôneas e monocotiledôneas, certo? Foi aquelas diferenças que a gente viu do feijão e do milho, né? Quanto à sua estrutura de raiz, quanto à sua estrutura de folha, qual que difere, né, de um grupo para outro. Então, na prática, a gente vai ver essas questões, certo? Então, a aula Ei, de hoje está Jé, com... Oi. essa aula hoje, no caso aí, de outra matéria, Outra disciplina. Isso, anatomia e fisiologia vegetal. a primeira, no caso, né? Isso, a primeira, Beleza. certo? Então, bom, como objetivo de hoje, a gente vai apresentar a morfologia externa e externa de órgãos vegetativos de espécies pertencentes ao grupo das angiospermas e apresentar a morfologia externa e interna dos órgãos reprodutivos de espécies pertencentes ao grupo das angiospermas. Lembrando que existe 4 grupos, né, diferentes, das briófitas que tem um processo evolutivo menor, né, na cadeia, que no caso são os musgos, e tem as pteridópteras, que já apresenta os vasos condutores, né, mas sem as estruturas reprodutivas de semente. Tem as gimnospermas, que aí já apresenta uma semente nua, né, sem um fruto, e as angiospermas, que é a mais abrangente, que é o que a gente vai ver hoje, que apresenta as flores, né, e as sementes e os frutos, né? No caso, é o que difere dos demais grupos, e é um grupo com mais extensão, né, de espécies. Bom, basicamente a gente vai ter 9 procedimentos, a gente vai ver cada uma estrutura da planta, né, desde das estruturas vegetais até as estruturas reprodutivas, certo? No primeiro procedimento, a gente vai observar macroscopicamente, né, o sistema radicular, do tipo pivotante e fascicular. A gente vai ver a diferença desses dois sistemas, né, o que difere, o porquê que difere, né, qual grupo pertence a esses dois tipos de raízes. No procedimento 2, a gente vai observar o caule de plantas, né, em crescimento. A gente vai ver o caule, o que é constituído dos caules, certo? E no procedimento 3, a gente vai observar as folhas do grupo das monocotiledôneas e dos grupos de cotiledôneas. O 4, a gente vai observar a estrutura reprodutiva, que no caso é a flor. E no quinto procedimento, a gente vai ver o fruto, né, que no caso uma maçã e um abacate, que são dois. Vamos ver, né, se são os frutos verdadeiros. A gente vai ver qual a diferença, o que é fruto, o que não é, por que é considerado fruto e o outro não. E vamos também ver os procedimentos microscópicos, né, que no caso vamos ver alguns tecidos da raiz do milho e vamos ver também as estruturas da antera, que... Ei, professor, Oi, volta aquele outro, o slide lá de novo, o anterior. esse aí. Espera aí. Então a Pronto, gente vai... Pronto? pode passar. Pronto. A gente vai observar, né, essas estruturas. No procedimento 8, a gente vai ver as estruturas reprodutivas também, no caso aí, mais microscópico, da antera, que é a parte masculina da flor. Se E tu no querer nono acabar de procedimento novo, vai ser também uma parte mais microscópica. A gente vai ver os tecidos, né, que compõem o ovário, né, que é a parte feminina da flor, certo? Bom,
primeiro de tudo, no primeiro procedimento, era lógico que isso, se a gente tivesse no laboratório, a gente ia fazer tudo isso que estamos vendo hoje, que é a questão da observação, a questão de desenhar, né, de alguns rascunhos para fixar mais, né, essas estruturas, tanto as estruturas como o nome de cada um, né, e ver para que serve, o que serve. Então, no procedimento 1, que é a raiz pivotante e fasciculada, é importante notar as diferenças, né, que existem entre elas, entre as relações das estruturas anatômicas, como que é formado uma raiz pivotante e uma fasciculada, o porquê, né, tentar explicar teoricamente essas diferenças, né, que está intimamente ligado ao crescimento da raiz, né, o tipo de crescimento, né, que difere uma da outra, né, e isso é esquematizar também por meio de desenho, né, uma raiz pivotante e a fasciculada, e observar as principais zonas e as partes que compõem essa, essa raiz, certo? Então, para fixarmos mais a questão das estruturas, né, saber como essas estruturas e os nomes de cada um que compõe cada uma dessas estruturas, é importante, né, quem puder, e eu aconselho, pegar essas estruturas e desenhar, né, para fixar mais o conhecimento. Então, aí tem o exemplo de duas raízes pivotantes, para mim tem um exemplo de dois grupos diferentes, né, dois grupos distintos, aí uma é a palmeira e a outra é a roseira. A palmeira, ela está representando os grupos da monocotiledôneas, que as monocotiledôneas têm como característica a raiz fasciculada, a gente vai ver direitinho como que é essa raiz, e a da roseira é representante do grupo das dicotiledôneas, certo? Então, são grupos diferentes. A monocotiledônica, que a gente já viu nas aulas teóricas, monocotiledôneas, que apresenta apenas um cotilédone, né? Que o cotilédone é a estrutura de reservas de nutrientes do embrião, que está dentro da semente. Então, se ele possui apenas um cotilédone, ele é chamado de monocotiledônea, certo? Essas plantas, né? Mono quer dizer um. E as dicotiledôneas, as sementes apresentam dois cotilédones. Dois cotilédones são as estruturas de reserva de nutrientes desse embrião. Então, se eu tenho dois cotilédones, então vai se chamar de dicotiledônea, certo? Então, nas monocotiledôneas, ela apresenta essas estruturas de raiz, que a gente chama de raiz fasciculadas. Vocês estão aí no slide 7, vendo as estruturas da raiz. Se não estiver passando, vocês me falam, beleza? Então, nessa estrutura das monocotiledôneas, que é representada aí pelas palmeiras, a gente vê uma estrutura diferente da outra, da roseira, que é da dicotiledôneas, que basicamente a diferença é que nas dicotiledôneas, que possui uma raiz pivotante, ela possui uma raiz central, certo? Dá para perceber no colo do caule que há uma raiz principal, e dessa raiz principal vão crescendo lateralmente algumas raízes, que a gente chama de raízes secundárias. Já na diferença das monocotiledôneas, que são representadas aí pela palmeira, a diferença é que a raiz vai crescendo do colo da planta, né, do colo do caule, e vai crescendo sem ter nenhuma raiz principal. Vão se ramificando, né? E dessas ramificações vão crescendo algumas raízes secundárias também. Não possui uma raiz principal, né? Que a gente chama de raiz pivotante, que é diferente das de cotiledônia. Isso que é o que diferencia desses dois grupos, né? Que um é o grupo das gramíneas, também que a gente chama, né? Que são arroz, a palmeira aí representada. Então, por essas características dessas monocotiledôneas, ela apresentam esse tipo de raiz, certo? E representando aos das dicotiledôneas, né, como feijão, como no caso da roseira, da soja, ela representa esse tipo de raiz, que é uma raiz principal, que é a raiz pivotante, e ao lado dessa raiz principal tem as raízes secundárias, certo? Já
No segundo procedimento, a gente vai observar o caule, a gente vai observar todas as estruturas do caule, certo? Desde o do colo até o topo do caule, até o que a gente chama de meristema apical, né? A parte apical da planta, a gente vai ver quais são suas estruturas, quais são os seus componentes, né? De que são compostos esse caule, certo? E ver o que também se tem alguma diferença entre uma dicotiledôneas e as monos. No caso aí, está representando que é a roseira, uma dicotiledônea, a gente vê basicamente que o caule, ele apresenta o quê? Ele apresenta folhas, certo? Então, no caule, então toda essa estrutura vegetativa, certo? Que essa parte, que a gente chama parte aérea, que é a parte que fica, né, acima do solo, certo? A gente chama isso tudo de parte aérea da planta, e essa parte é vegetativa, né? No caule, do caule ele apresenta todas essas partes vegetativas, que são as folhas, são as flores, e depois vão constituir das flores o fruto, certo? Nas angiospermas, que é o que a gente está falando, e vão apresentar gemas também, né? Que são os nós, chamados nós, certo? E dessas gemas também pode, dependendo se uma estrutura ela é cortada, essa gema vai formar um novo caule, certo? A gente vai ver direitinho mais na frente. No terceiro procedimento, a gente também vai observar as folhas, né, das monocotiledôneas, das dicotiledôneas, a gente vai observar as principais diferenças entre elas, certo? Vamos tentar esquematizar as diferenças delas, as diferenças morfológicas, se tem alguma diferença nas nervuras, se tem algumas diferenças morfologicamente entre esses dois grupos, certo? E mais uma vez, representando a palmeira e a roseira, as folhas, toda essa estrutura aí que vocês estão vendo, né, do lado esquerdo da palmeira, isso é uma folha, todas essas estruturas, certo? Não o que essa parte verde que a gente chama de limbo, né, cada desses limbos aí é uma folha, não. A folha é toda essa estrutura aí que vocês estão vendo. Essa parte verde que a gente chama de limbo são subdivididas, certo? Então, essas subdivisões formam uma folha, certo? E, como a gente vê melhor depois, essas folhas, ela apresentam as nervuras em paralelas, né? A gente chama de paralelinérvias, né? Que é uma característica das monocotiledôneas. Então, uma das principais características da mono e da dicotiledônea é a disposição das nervuras, certo? Que uma vai ser paralela e a outra vai ser mais ramificada. No caso aí da roseira, que está representando as dicotiledôneas, a gente vê também a mesma estrutura. Tudo que vocês estão vendo aí, né, essas 5 limbos, forma uma folha só, certo? Não é cada limbo, é uma folha. Toda essa estrutura de 5 limbos é formada uma folha. Também são formadas a partir dessas subdivisões de limbos, beleza? Então, essa folha, ela é mais oblonga, né, que a gente chama, ela é mais espessa, e também a disposição dessas nervuras é diferente da monocotiledônea, são nervuras mais ramificadas, certo? Que a gente chama são nervuras com retículos. Quando a gente fala retículo na biologia, a gente está falando de divisões, né? São divididas. E a gente chama esse tipo de nervuras de reticulinérvias, né? Nas monocotiledôneas a gente chama de paralelinérvias, né? Porque são nervuras paralelas. Já nas dicotiledôneas a gente chama de reticulinérvias, né? Porque retículo quer dizer divisão. Então, essa basicamente é a diferença nas folhas, né, de uma monocotiledônea e de uma dicotiledônea. No caso da flor, né, que é formada pelas angiospermas, né, prioritariamente pelas angiospermas,
E nós também vamos observar toda a sua morfologia, né, todas as suas estruturas, de que uma flor completa é formada, certo? O que vem a ser um cálice, o que vem a ser uma corola, por que existe o cálice, por que existe uma corola, né? As questões das sépulas, das pétalas, o estame, o que é o estame, um pestilo, porque qual que é a parte feminina de uma flor, qual que é a parte masculina de uma flor, se existem as partes masculina e feminina é obrigatoriamente tida em uma flor, então a gente vai ver tudo isso, certo? Então a gente vai ver, vai esquematizar, né, essas estruturas, a gente vai observar a morfologia dessa flor, para a gente aprender um pouquinho mais dessas partes, certo? Bom, aí, representando uma flor de hibisco, certo? A gente vê... Boa noite, galera. Boa noite, Joel. A gente vê, de primeiro, que essa flor, ela apresenta 5 pétalas, né? Essas pétalas geralmente são coloridas, certo? Que serve também para... Tem um papel ecológico, né? Que é a questão de chamar os polinizadores, né, chamar a atenção dos polinizadores para poder polinizar, né, essa flor. Então, de cara, a gente vê que essa flor, essa estrutura dessa flor, existe umas cinco pétalas que são características de cotiledôneas, de leguminosas, certo? São características de leguminosas, a gente chama, quando existe 5 pétalas, a gente chama de pentâmeras, né, uma flor pentâmeras, e é característico dessas leguminosas. E as leguminosas geralmente têm essas pétalas de múltiplos de 5, né? Uma tem 5, outra tem 10, outra tem 15, certo? Sempre vão ser múltiplos de 5. Isso no caso das leguminosas, certo? Então, de cara a gente vê aí que essa flor, que é a flor de hibisco, apresenta cinco pétalas, vai apresentar as sépalas também, que a gente vai ver direitinho, e apresenta também as partes masculina e a parte feminina da flor, beleza? E no mais também a gente vai ver as estruturas da maçã e de um abacate, a gente vai ver o que de fato é o fruto, de que se compõe o fruto, certo? Qual que é a importância reprodutiva dos frutos, né? A gente vê que só as angiospermas que apresentam o fruto, né? E isso a gente vê que é uma questão evolutiva, né? E a gente vai ver qual que é a importância além dessa evolução, né? O que tem de importante, o fruto tem de importância na planta, né? Que ele não está ali à toa, ele tem uma função, certo? Então, de primeiro a gente vê aí um exemplo, né, de um abacate e de uma maçã. A gente vai ver isso, vai abrir tanto a maçã quanto o abacate. A gente vai ver as estruturas de cada uma, a estrutura morfológica, e a gente vai ver de fato o que é a fruta e o que não é. No caso aí do abacate, a gente fala que o abacate ele é um fruto, né, um fruto verdadeiro, certo? Por que ele é um fruto verdadeiro? Porque ele apresenta três características que um fruto tem que ter, né? Que é a parte externa, que a gente chama de epicarpo, a parte mais suculenta, que é a polpa que a gente fala, né? Que a gente chama de mesocarpo, e a parte mais interna, que envolve a semente, a gente chama de endocarpo, né? Se tiver essas três estruturas, a gente fala que é o fruto verdadeiro, certo? No caso da maçã, muitas pessoas confundem, né? Pensam que a casca é o epicarpo, a parte mais suculenta é o mesocarpo e a parte central é o endocarpo, que é diferente, não é assim. Essa parte, primeiro, para ser um fruto, né, além de apresentar essas três estruturas, ele precisa ser proveniente do ovário, certo? Se é proveniente do ovário, ele vai ser um fruto. Se for proveniente de outra parte da flor,
a gente chama de pseudofruto, né? É um falso fruto, não é um fruto verdadeiro. No caso da maçã, ela cresce, né? Essa parte suculenta é formada a partir de outra parte da flor, que no caso é do receptáculo floral, que a gente chama. Ela não é do ovário. O ovário o verdadeiro fruto vai ficar na parte mais central da maçã, que geralmente essa parte a gente não come, que a gente joga fora, né? Que essa parte que é o fruto verdadeiro. É lá que se desenvolveu o ovário, certo? E virou o fruto, e é lá que tem o epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. A gente vai ver isso melhor mais adiante. E no sexto procedimento, a gente vai ver um pouquinho da germinação da semente do feijão. A gente vai ver as estruturas da semente do feijão. A gente vai ver o que são os cotilédones, a gente vai ver o embrião, de onde são formadas as primeiras raízes, que a gente chama de radícula, onde é que vão ser formadas as primeiras folhinhas, certo? Então, a gente vai ver essa estrutura morfológica de dentro de uma semente de um feijão, beleza? E no sétimo, a gente vai ver umas estruturas mais microscópicas. No caso, a gente vai ver as estruturas, os tecidos da raiz do milho, certo? Nesse caso aí, é preciso o auxílio do microscópio, né? Ou de um programa, de um software que a gente chama de Imagescope. Dá para ver direitinho isso, a gente já utilizou até na sala de informática, lembra? A gente estava vendo as estruturas da célula, da divisão celular. Isso é muito importante, é um programa que ele é gratuito, vocês inclusive podem até baixar, se vocês quiserem baixar esse programa, eu posso enviar para vocês e posso enviar o laminário, que a gente chama, né? Que são todas as lâminas, para a gente ver direitinho todas as estruturas microscópicas de um tecido, qualquer tecido. Nesse caso aí a gente vai ver o tecido da raiz do milho, vamos ver a da antera, né, a parte mais microscópica da antera, que é a parte masculina da flor, e a gente vai ver também essa parte microscópica do ovário, né, que no caso aí, um exemplo é do lílium, que é uma estrutura que dá para ver melhor, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem interromper e fazer, beleza? Ficam acanhados, não. Apareceu aí? Apareceu, Jéssica. Beleza. Epa. Ainda não. Vocês me dêem o feedback aí quando aparecer tudo, beleza? Pra mim apareceu, Jéssica. Pra mim ainda não. A gente tá interrompendo? A internet tá ruim para vocês? Hoje tá melhor? Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Apareceu, professor, Melhor, aqui. né? Pronto. Pra mim tá bom. Eu tô usando o meu celular. Bom, gente, aí um exemplo, né, da imagem que eu mostrei para vocês no slide,
Que uma é essa roseira aí, certo? Que essa roseira é caracterizada as dicotiledônia. A gente vai ver aí a raiz, o tipo de raiz. Você ter cuidado aí de tirar e manusear. Quando tirou uma raiz, tem aí o exemplo da raiz de uma palmeira e o exemplo de uma raiz de uma roseira e ver as características e diferenças de cada um. Da roseira, a gente vê, ó, no início da caneta aí, a gente vê essa raiz principal, né? Daí, a partir do colo, do caule, a gente já vê algumas raízes crescendo a partir dessa raiz principal. Essa aí que eu estou mostrando é uma raiz principal, a gente chama de raiz pivotante, e dessa raiz principal nascem algumas raízes que a gente chama de raízes secundárias, né, ao redor dessa raiz principal. Então, essa é a raiz característica das dicotiledôneas, e a partir dessa raiz principal vão crescendo as raízes secundárias, e das secundárias onde vai ter a zona de pelos, né? São as zonas de absorção, né, dessas raízes. Então, essas raízes que está mostrando são as raízes principais, aliás, são as raízes secundárias, certo? E já nessa aí, caracteriza as raízes fasciculadas, né? São as raízes mais ramificadas. São raízes que, a partir do colo da planta, já nascem, certo? Não tem uma principal. Então, a partir do caule já vão nascendo várias ramificações de raízes, certo? Então, essa é uma característica de raízes da monocotiledôneas, que no caso está representado a palmeira, certo? Então, isso aí é uma zona de crescimento, né, da raiz, que nasce a partir do colo do caule da planta. Então, aí tem, e a partir dessas raízes que nascem as secundárias também, certo? Então, é a diferenciação de uma raiz secundária de uma e da raiz secundária de outra. E essa é a diferença. Essa daí é a raiz de uma monocotiledônea, uma raiz fasciculada, né? Ela é caracterizada por nascer em cada feixe da planta, né? Porque a planta monocotiledônea geralmente são gramíneas, certo? Então, as gramíneas, elas nascem como algumas touceiras, né? As plantas nascem como as touceiras, como, por exemplo, o trigo, certo? O arroz. Então, cada feixe dessa planta nasce essas ramificações de raízes. Por isso que existem várias ramificações de raízes a partir do colo, do caule dessa planta, certo? Então, por isso que há essa característica de várias raízes crescendo a partir do colo. Já na raiz pivotante, né, na raiz da dicotiledônia, há essa raiz principal, e essa raiz principal está ligada com o colo do caule da planta. Então, é como se fosse uma extensão do caule, certo? Então, a extensão do caule já cresce a raiz principal, e dessa raiz principal nasce as secundárias, que é diferente das fasciculadas, né? Das raízes das monocotiledôneas. Então, essa aí, basicamente, a diferença, né, de uma raiz das monocotiledôneas, que é a fasciculada, e a raiz de uma dicotiledônea, que é uma raiz pivotante ou principal, certo? Então, gente, isso basicamente é a diferença das raízes, né, desses dois grupos que aqui estão apresentados.
e a gente viu, né, as estruturas diferenciadas de cada uma, quais são as características de cada uma, né, de cada grupo, e por que elas nascem assim, né? Uma, porque das monocotiledôneas, geralmente o crescimento dessa planta é por torceiras, né? Existe alguns filetes, alguns feixes, né, de raízes, por isso que cada feixe há o crescimento dessas raízes, né? E na junção de vários feixes e de vários crescimentos de raízes viram esse montante de raiz, né? Várias raízes ramificadas no lugar só. E a diferença aí, como por exemplo aqui, certo? Há essa ramificação, várias ramificações dessa raiz, né? Porque cada feixe aqui vai nascer várias raízes, né, de cada feixe. Então, na junção dessas raízes vão crescer várias raízes junto, né? E já a diferença aqui desse caule, dessa raiz, ela é como se fosse uma extensão do caule, né, no solo. Então, a partir dessa principal, vão crescendo as raízes secundárias, certo? Pronto, já na questão do caule, que é a parte aérea que a gente chama, né, a parte aérea da planta, a gente tem essa estrutura aí. O que é constituído nessa estrutura do caule? Bom, o caule, primeiro, é o que vai no solo, né, que está do solo até a parte mais alta da planta, né, até no pico da planta, a gente chama de onde está localizado a gema terminal ou o meristema apical, certo? Então, todas essas estruturas aí a gente chama de caule. E nesse caule há outras estruturas. Nesse caule há folhas, nesse caule há o crescimento de flores, desse crescimento de flores há o crescimento de frutos, certo? E cada folha que a gente vê aí, né, no pecíolo da folha, algo que a gente chama de gema, né? A gema axial, né? Que são as gemas ou gemas laterais. Essas gemas axiais também são chamadas de nó, certo? Então, em cada gema dessa, em cada nó, há um crescimento de um pecíolo que vai dar origem às folhas, certo? E, né, aí nessa zona entre um nó e o outro, a gente chama de entrenó, certo? Essa gema é importante porque como ela é uma gema, ela é uma estrutura de crescimento também. Se, por exemplo, eu cortar essa planta, certo? Cortar essa planta e deixar algumas gemas abaixo de onde eu cortei, esse caule vai nascer a partir dessas gemas laterais, certo? Então, vai mudar a direção do caule e essa gema vai crescer, certo? Então, ela é uma estrutura de crescimento também. Elas ficam, né, na parte inicial da folha, né, ficam lá, se ela tem um meristema apical, né, se o meristema apical também é uma estrutura de crescimento, ele vai sempre crescer para cima, crescer para cima, e quando eu corto esse meristema apical, a minha tendência é que as minhas laterais cresçam, certo? Se eu mudei a minha direção desse crescimento, essas gemas laterais ou axilar, a tendência dela é de crescer, certo? Então, a estrutura do caule. No caule eu vou ter folha, no caule eu vou ter flor, no caule eu vou ter fruto, certo? E bem como também essas gemas. Tanto as gemas axilar, né, são as gemas laterais, ou a gema apical, ou gema terminal, também chamada. Certo? Então, essas são, basicamente, a formação de um caule, né? As estruturas que dão formação a um caule. Beleza? Alguma pergunta, gente? Tá tudo calado. Estamos prestando atenção, professor. Beleza. Tô mandando o vídeo aqui para vocês.
E professor, o enxerto aí da planta a gente faz entre nó, né? Sim. Essas estruturas, né, que tá entre um nó e o outro, né, entre uma estrutura de folha, a outra a gente chama de entrenós. O nó é a gema e o início da formação da folha. O vídeo apareceu aí para vocês? Sim. Beleza. Então, ó, isso aí, bom, a estrutura da raiz, né, corta, então é a partir daí, né, tirei minha raiz, então a partir daí, agora é a minha estrutura do caule. Tudo que eu tô vendo aí pertence às estruturas do caule, que foi o que eu mostrei. Né? Se a gente retirar algumas folhas, essas folhas aí é onde ficam as gemas, né? Isso a gente chama de nó também. Então, são essas estruturas que faz parte do caule. Se vocês observarem aí, nessa parte mais escura, deixa eu ver aqui, ó, nessa parte mais escura aqui, vocês podem observar que provavelmente essa parte ela foi quebrada. Era parte do caule, estava crescendo para cima, certo? Que é a tendência da planta crescer. E aqui foi cortado, né? Por algum motivo foi quebrado, foi cortado. E o caule já nasceu aqui na lateral, né? Através da gema lateral, né? Cada parte dessa aqui, cada parte de folhas que foi tirada aí, existe uma gema, certo? Que são as gemas laterais, ou as gemas axial. Então, como eu falei, se essa parte é cortada, então a tendência é crescer lateralmente, onde tem a gema lateral. Então, aqui provavelmente foi cortado ou foi quebrado e a gema lateral lá cresceu, né? Então, aqui ela desviou o seu crescimento, certo? Então, a gente vê essa estrutura aí, certo? Tudo aí é o caule, esse aí são os nós, né? Ó, essa parte aí da gema, ela cresceu, né? Essa parte aí provavelmente ela foi quebrada e cresceu mais lateralmente, certo? Certo. E toda essa parte agora virou o caule. Olha aí a parte que ele tá com a canetinha aí, que cresceu lá, tá verdinho e do outro já ficou meio Exatamente, esse verde tipo, onde seco, né? foi, onde nasceu, né? Onde aí tá mostrando, né, foi a gema, e a partir daí, dessa gema, cresceu um novo caule, beleza? O caule é uma estrutura de crescimento. Se o meristema apical ele é quebrado, né, ele é retirado, então essa gema vai crescer lateralmente. Então, essa aí isso tudo aí é uma folha, certo? Toda essa estrutura que está falando é uma folha, certo? E essa folha, ela é subdividida em limbos. Se tem 5 limbos, toda essa estrutura aí é uma folha, certo? O limbo quer dizer o quê? O limbo é como se fosse essa folha que a gente conhece, certo? Que a gente chama de folha. Mas a folha é toda essa estrutura, certo? Então, aí tem 5 folhas, né? Que a gente diria normalmente. Mas, no caso, a gente diria que tem 5 limbos, né? Que limbo é essa parte verde. Certo? Então, essa aí é do nó, onde tem a gema. Isso aí é a parte apical, né? A gema apical. E de onde cresce também o pedúnculo da flor, certo? Onde nasce as sépalas, que vai proteger as pétalas, né? A pétala é isso que está em vermelho, as pétalas da rosa. Tá em vermelho, e isso aí cresce a partir também do meristema apical, certo? No caso, ele poderia crescer mais, né? Aí cresceu o pedúnculo da flor, e também a planta ela poderia crescer nessa direção aí que tá mostrando, né? Uma outra estrutura, certo? Então, aí é o meristema apical, certo? Onde a planta vai se desenvolver, vai crescer, vai aumentar para cima, né? Que é a tendência da planta crescer. Então, a gente viu todas essas estruturas, certo? A estrutura de uma folha é tudo isso, certo? E essa parte que normalmente a gente chama de folha, é o limbo da folha, né? Esse limbo são subdivididos. Oi. Aonde ele tá com o dedo, se fizesse um corte, sairia outro brotinho aí? Do lado, sim, é onde está essa próxima folha abaixo dela, que é onde tem a gema. Isso, já ia nascer. O caule já ia nascer para esse lado. Sim. Certo? Então, a gema é uma estrutura de crescimento.
Ela serve exatamente para isso. Primeiro, o que vai crescer é onde está aqui, né? O ápice, que a gente chama de meristema apical. A tendência dele é sempre nascer, ó, nascer para cima. Se tem algum caso aqui que ocorreu, né? A quebra desse meristema, ela vai nascer na gema mais abaixo, na próxima gema mais abaixo, vai crescer lateralmente, no caso. Então, isso aí é a estrutura do caule, né? A gente viu a estrutura, o que é composto, né? Que é composto por folha, por flor, né? E a partir das flores vai originar o fruto, certo? Correto. Deixa eu ver aqui os frutos. Bom, a gente viu a estrutura. Deixa eu ver a estrutura da raiz. Agora a gente viu a estrutura do caule. Apareceu aí? Ainda não. Beleza. Agora vamos ver os frutos. Deixa eu ver as folhas agora. As folhas. Isso. Tá carregando. Ó, apareceu aí para vocês? Não. Sim. Tá me apareceu, já. Beleza. Bom, aí no slide está representando duas folhas, né? Duas folhas representando dois grupos diferentes. A do meu lado esquerdo apresenta uma folha do grupo das monocotiledôneas, e do meu lado direito da tela, tá do grupo pertencente do grupo das Aqui dicotiledôneas. não carregou não, professor. Não é possível exibir conteúdo. Caramba. Pronto, negão. Mas imagine uma folha de malva e uma folha de cebola. Uma palha de cebola. Fechou. Pronto. Viu? A malva é a de cebola e a dico é a da malva. Uma de milho pode ser mais representado. Pronto, imagina aí uma folha de milho que a gente chama de monocotiledôneas, certo? As monocotiledôneas, a característica delas, como eu falei mais no início, são a disposição das nervuras. Lembra que as nervuras da folha do milho, elas são em paralelas, né? São retas, né? Então, é uma paralela à outra, certo? A gente chama esse tipo de nervuras de paralelinérvias, né? Então, nervuras paralelas, certo? Então, essa é uma característica das monocotiledôneas. E já a característica de uma dicotiledônea é uma esquematização de uma folha que a gente tem na nossa mente, né? Quando a gente fala em folha, a gente já pensa nessa folha, que é uma nervura principal, e a partir dessa nervura principal, as ramificações dessas nervuras, certo? Que a gente chama, né, são divididas, essas nervuras são divididas, então a gente chama de reticulinérvios, né? Que retículo quer dizer divisão e nervios, nervuras. Então, uma paraleininérvias, né, das monocotiledôneas, e das dicotiledôneas são as reticulinérvias, né? São nervuras reticuladas, certo? Deixa eu mostrar aqui agora.
Apareceu aí o vídeo, gente? Apareceu aí, Igor, o vídeo? Bom, gente, ó, toda essa estrutura aí que vocês estão vendo, né, isso é uma folha de uma rosa, certo? Então, toda essa estrutura aí, né, esses 5 limbos, a gente chama de uma flor, uma folha, certo? Isso tudo. Então, cada uma dessas de limbo, né, essa parte verde a gente chama de limbo, são pertencentes a essa folha. Então, a gente diz que essa folha ela é dividida em sublimbos, certo? Então, isso é um limbo, o outro é um limbo. Então, essas subdivisões, ela compõem uma folha toda, certo? Então, a questão da nervura, ó, existe uma nervura principal e existe as laterais, né? São reticuladas, são divididas, certo? Então, essa é uma característica principal das folhas das dicotiledôneas, certo? Então, há uma nervura, né, a nervura principal, que vai levar, no xilema, certo? Apresenta o xilema também, vai levar água e sais minerais para essa folha, e já essas nervuras mais finas vai levar o floema, onde tem um floema, certo? Vai levar a seiva elaborada, né, até a raiz, né, que é o caminho inverso da seiva bruta. Então, isso aí também é característica de uma folha de uma monocotiledônea. Cada feixe dessas folhas aí é um limbo, certo? E toda essa característica aí, todos esses limbos formam uma folha. Então, as características das nervuras são em paralelas, né? As nervuras são paralelinérvias. Então, essa é uma característica das monocotiledôneas. Beleza? Que tem um objetivo principal, lógico que nem das outras folhas, levar tanto a seiva bruta como a seiva elaborada, né? Com o caminho inverso. Beleza? Então, isso aí é a diferença que a gente vê, uma com nervuras paralelas e a outra com nervuras reticuladas, certo? Então, Qual aí é a paralela? Paralela é do lado esquerdo, né? Que são nervuras em paralelos. É porque não dá para ver direito no vídeo, mas se você pegar uma folha de milho, a gente vai ver as nervuras que são uma do lado da outra, né? São em paralelas a outras. Isso que é a característica das monocotiledôneas. E já essa do lado direito é uma característica de uma dicotiledônea que apresenta uma nervura principal e as laterais são reticuladas, certo? Então, por isso a gente chama de reticulinérvios, certo? Então, aí é basicamente e de uma dicotiledônea. Quanto à raiz, quanto ao caule, quanto às folhas, a gente vai ver as flores também, certo? Então, a gente está mostrando aqui a questão da diferença desses dois grupos, né? Então, a gente vê que nenhuma planta, ela compõe essas estruturas, mas nem sempre são iguais, né? Existe diferenças, e essas diferenças que servem para dividir em grupos, né? A gente vai ter uma disciplina que é chamada de sistemática, né? Essa disciplina, basicamente, ela vai ensinar a dispor, né? A gente vai aprender a dispor essas plantas para cada grupo diferente, né? Então, as características, né, morfológicas é uma questão que faz com que essas plantas estejam em diferentes grupos, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma raiz fasciculada, então eu já sei que ela é do grupo das monocotiledôneas, certo? E quando eu vejo uma raiz
que é pivotante, né, que apresenta uma raiz pivotante, uma planta que apresenta uma raiz pivotante, ela já é do grupo das dicotiledôneas, né, então serve aí para a gente diferenciar esses grupos, né, por isso é importante a gente conhecer as estruturas da planta, certo? Então, cada uma vai apresentar uma estrutura diferente, e isso serve para a gente identificar, né, para a gente colocar em cada grupo taxonômico que a gente fala, né? A gente vai ter uma disciplina disso, que é taxonomia e sistemática vegetal. A gente vai ver, né, a característica de uma planta e vai ver onde é que ela se encaixa, qual grupo que ela se encaixa. Então, aí tá aí mostrando para vocês, no slide, a estrutura de uma flor. Pronto. Gente, a flor, ela faz parte da parte reprodutiva de uma planta, né? Então, a flor só vai apresentar nas angiospermas, que é as que a gente está vendo aqui. Então, ela faz parte de um momento, de uma questão evolutiva, certo? E ela serve como um aparelho reprodutor da planta, certo? Serve para se reproduzir. Então, ela tem essa importância na planta. Bom, primeiro, uma flor completa, que a gente chama, ela vai apresentar a parte masculina, que a gente chama de androceu, e a parte feminina, que a gente vai chamar de gineceu, né? Ou essas partes masculinas, a gente pode também chamar de estames, né? Que são aí, está aí do lado, né? O estame, ele é constituído pela antera e pelo filete, né? A antera são esses círculos aí em amarelo, né? Vocês estão vendo aí esses círculos em amarelo, a gente chama de antera. E esse tubo aí que a gente vê, né, que vai da antera até a parte feminina da flor, a gente chama de filete, certo? E a constituição desses dois, do filete e da antera, a gente chama de estame, né, que é a parte masculina da flor. Já a parte feminina, que a gente chama de pistilo, né, a gente pode chamar de gineceu também, ela é constituída pelo estigma, que é essa parte verde, essa parte que está no ápice, certo? Verde aí que está na ponta, a gente chama de estigma. Já o tubo, a gente chama de estilete, que o tubo vai até o ovário, né, vai descer aqui até o ovário, que é lá embaixo da flor. Vai constituído pelo ovário, certo? Que é essa parte aqui mais circular, mais verde circular da flor, que fica perto do pendúculo. Vai apresentar o óvulo fica, o óvulo, aliás, que o óvulo fica dentro do ovário. Vai apresentar o tubo polínico, que é onde o grão de pólen vai entrar até o óvulo, né, até penetrar o ovário e fecundar o óvulo. E temos também temos outras partes estruturais da planta, que um é da flor, que é o receptáculo, que fica no pendúculo floral, né, que vai segurar a flor, e tem as sépalas, que as sépalas vai proteger as pétalas, né, que as pétalas são as partes coloridas, né, e tudo isso, gente, vai dar, depois de fecundar, né, depois do grão de pólen fecundar com um óvulo, vai dar origem a um fruto, certo? A gente vai ver aqui essas estruturas, né, mais macroscópicas, mas dá para ver direitinho mais essas estruturas da flor, beleza? Apareceu aí, gente? Ainda não. Mas quem é que tá assistindo desenho aí? Me desliga isso daí. Tá doido. A gente são os meus colegas aqui. Ah, apareceu, professor. Apareceu aí? Pronto, só um minuto, gente.
Bom, então, aí a gente vê uma estrutura de uma flor. Essa flor é a flor de hibisco, é uma flor de hibisco, né, que é uma flor bem conhecida. E essa parte aí que ele está mostrando é o pendúculo floral, certo? É onde vai estar segurando, né, e protegendo a flor. Então, essas aí são as sépalas. Essas sépalas, elas vão proteger as pétalas. As pétalas, as pétalas vão ser a parte mais colorida da flor, certo? Então, vai ter, se é uma leguminosa, ela vai ter 5 sépalas. Se vai ter 5 sépalas, vai ter 5 pétalas também, certo, gente? Então, aí são as pétalas, que são a parte mais colorida, né, que serve para chamar os polinizadores, né, chamar a atenção dos polinizadores, assim como o cheiro das flores também, né, é um outro mecanismo que tem para chamar a atenção dos polinizadores. Bom, aí tem 5 pétalas, né, a gente chama de pentâmeras. Se existem 5 pétalas, a gente chama de pentâmeras, certo? E aí, essa flor, no caso dessa flor, a gente chama de flor hermafrodita ou flor completa. O que quer dizer isso? Essa flor, ela apresenta tanto a parte masculina quanto a parte feminina da planta, certo? Então, existem plantas, gente, que vai ter, que a gente até chama, né, uma planta macho e outra fêmea. Cada planta, uma planta vai ter a parte feminina e outra planta a gente vai ter a parte masculina, né, de plantas diferentes. E existem plantas que uma flor, na mesma planta, uma flor vai ser masculina e outra flor vai ser feminina, e existe essa flor aí que a gente chama de hermafrodita. Numa flor vai ter o aparelho tanto masculino como feminino. Nesse caso aí, ela vai ter os dois flores. Bom, aí se a gente tirar as pétalas, a gente vai de ver direitinho mais as estruturas, né? Tanto a masculina como a feminina. Então, essa parte aí que ele tirou, que é a pétalas, né? São as pétalas e as sépalas, o pendúculo floral, né? E a partir daí, dá pra gente ver as partes reprodutivas, certo? Então, essa parte aí mais no ápice, né, como a célula de LED, dá para abrir. Então, essa parte mais do ápice que a gente vê é o estigma. Então, isso cortado com cuidado. Dá para abrir e ver o estilete dentro. Abrir com cuidado. Bom, se você puxar, a gente dá para ver o estilete, né? Não vou no caso aí. Mas se você abrir ele, dá para ver o estilete dentro. Que o estilete é a parte feminina já, né? Onde vai entrar o grão de pólen. Os grãos de pólen, onde são essas bolinhas que tá aí no ápice, certo? Uhum. Então, se você abrir, dá para ver direito o estilete, né? Se abrir o estame. Ó, daí dá para ver o estilete já. Pronto, essa aí é a parte feminina da planta, ele tirou. E esse outro aí que ele tá pegando é a parte masculina. Certo? Ó, aí, onde fica o estilete, é onde o grão de pólen vai entrar até o ovário, onde aí o ponto da caneta que tá mostrando. E essa é a parte masculina, né? Isso que ele tá pegando são as anteras, né? Dentro das anteras fica os grãos de pólen. E cada antera tem um filete, né? Dá para mostrar os filetes. E cada filete desse, né? Se dá para tirar os filetes. Cada filete dele apresenta uma antera. E dentro dessa antera vai apresentar vários grãos de pólen. Ó, se você tirar um filete, ó, tirou um filete e o filete está composto por uma antera, certo? Então aqui na ponta são as anteras, certo? E dentro dessas anteras que vão estar o grão de pólen. Isso tudo é a parte masculina, que a gente chama de filete. Beleza? Agora aí já é a parte feminina, o ovário. Dá pra ver o ovário.
Tira aí parte do pendúculo floral. E se partir no meio, né, dá para ver a parte interna do ovário. Ó, isso aí já é o ovário. Essa é a parte interna. Dentro do ovário vai ter as estruturas vai ter os óvulos, certo? E outras estruturas também, como é no caso do tubo polínico, certo? Então, no ovário, ó, se tirar, vai sair várias bolinhas. Cada bolinha dessa é um óvulo, certo? E se eu pegasse um grão de pólen lá da parte masculina e colocasse aí nessa bolinha que ele está mostrando, ia fecundar, né? Ia gerar uma semente. Fazer direitinho. Então, essa aí é a parte do ovário e está mostrando os óvulos de cada que está dentro desse ovário. Melhor é a parte interna, a parte mais interna das estruturas dessa flor, certo? Então, a gente foi capaz de ver o estame, né, que é a parte feminina, certo? E, aliás, a parte masculina, e o filete e o pistilo, que é a parte masculina, que a gente chama também de androceu e gineceu, né? Androceu é a parte masculina e gineceu é a parte feminina. Nesse caso dessa flor aí, a gente tem uma flor hermafrodita, onde tem os dois sexos, né, os dois aparelhos reprodutores numa mesma flor. E a partir dessa flor, né, a partir do ovário, a gente vai ter a formação de um fruto, não é isso? Porque eu tenho se eu fecundei um grão de pólen com os óvulos, eu vou ter a formação de um fruto. Certo? Correto. Vou mostrar aqui agora. Apareceu aí, gente? Ainda não. Apareceu? Pra mim não. Tá carrega. Apareceu. Bom, como eu falei, né? Se eu tenho uma fecundação de um grão de pólen como um ovário, vou ter a formação de um fruto. Primeiro a gente tem que ter cuidado de falar o que é um fruto, né? Primeiro, nós temos as designações de fruto e fruta, né? Fruta, basicamente, é o que é popularmente chamado. O fruto, que é cientificamente que a gente chama, é a parte que foi desenvolvida a partir do ovário, certo? A gente chama isso de fruto verdadeiro. Então, para ser um fruto verdadeiro, ele precisa apresentar 3 estruturas básicas, né? Além de ser formada a partir do ovário. Então, ele precisa ter um epicarpo, que é a parte mais externa, o mesocarpo, que é a parte mais carnuda, a parte mais suculenta, e o endocarpo, que é a parte que reveste a semente. Aí no slide, e inclusive a gente encontra até
essas estruturas, aí como eu coloquei no exemplo da maçã, que a maçã apresenta, né, a casca da maçã é o epicarpo, a polpa é o mesocarpo, e o endocarpo é essa estrutura que reveste essa semente. Porém, essa colocação tá errada, certo? Então, essa parte que ele fala que é o endocarpo, né, que é a parte que está revestindo a semente, é o fruto verdadeiro. Por que é o fruto verdadeiro? Porque é aí que foi desenvolvida a partir do ovário, né? Se eu falei, se a estrutura que é formada a partir do ovário é o fruto, então no caso aí da maçã, a maçã a gente chama que é um pseudofruto, certo? Então, a parte do fruto, propriamente dito, é essa parte interna da maçã, essa parte geralmente que a gente joga fora, certo? Então, a gente encontra essa imagem, tá na internet, mas é uma imagem errada, certo? E já um exemplo de um fruto verdadeiro é o abacate. Por quê? Porque o abacate, ele apresenta, né? Além de apresentar essas três estruturas, ele é formado a partir do ovário, certo? Então, se foi formado a partir do ovário e possui essas três estruturas, né? Que é a estrutura do epicarpo, né? Que é a parte mais externa, o mesocarpo, que é a parte mais suculenta, e a parte do endocarpo, né? Que é a parte mais interna, certo? Então, essa é a diferença de um fruto, né? O que é um fruto verdadeiro e o que é um pseudofruto. Então, tudo que for formado a partir de um ovário, a gente chama de fruto, beleza? E o que não é, sempre são os pseudofrutos. Apareceu aí, gente? Ainda não. Seu Jéssica. Apareceu. Pronto, tá mostrando um abacate, né? Tá cortando um abacate pra gente ver as partes morfológicas dessas estruturas que eu acabei de mostrar, acabei de falar. Então, o abacate é tido como uma fruta verdadeira. E daí dá pra gente ver essa estrutura direitinho, né? Aham. É putaria de fogos, Ted. Bom, gente, então, a cidade de vocês também é assim? Não. Então, ó, tem essa parte do abacate que tá mostrando aí, a parte da casca, a parte mais, né, que vai proteger mais a semente, né? Essa parte do fruto, ela serve também como proteção à semente, né? Que a semente é o embrião, né, que vai dar origem a uma nova planta. Então, essa parte que está mostrando aí já é a parte do endocarpo, exatamente, que o endocarpo ele vai revestir a semente, certo? Essa é a estrutura mais espessa, né? Mais grossa, né? Então, esse aí é a semente, né? O caroço que a gente chama. Uhum. Então, essa parte verde, né, que é a polpa, é o mesocarpo, e a parte da casca é o epicarpo. Certo? Então, a gente dá para ver, dá para definir, né, essa estrutura aí do endocarpo das demais estruturas. Já na maçã, ela já é diferente, certo? Então, primeiro a gente vê o pedúnculo floral, né, que é essa parte aí que a gente vê na maçã, onde fica no caule. A gente chama de pedúnculo floral. E essa parte aí, ó, a parte que tá mostrando, ó, é a parte do pedúnculo, e essa parte aí da casca, né, que muita gente fala que é o epicarpo, não é. Então, essa parte aí, toda essa parte aí que ele tá mostrando
ela é o pedúnculo floral, certo? Aliás, é o receptáculo floral, né? O pedúnculo é onde fica o fruto, no caso aí o pecíolo do fruto. Nesse caso aí, toda essa parte aí que tá mostrando, a gente chama de receptáculo floral, certo? Certo. E essa parte aí interna, ó, aí já é o ovário dentro, né? Então, toda essa parte aí é o fruto verdadeiro, que a gente chama. Então, é aí que está o epicarpo, é aí que está o mesocarpo e o endocarpo, onde está dentro a semente, né? Então, essa aí é a diferença que a gente vê de um fruto verdadeiro com... Cada pedacinho daquele é um fruto, né? Cada pedacinho daquele é um ovário, né? Onde tem, no caso, teria a semente, né? Então, cada estrutura daquela é um fruto, certo? Então, o abacaxi é formado por vários frutos, assim como o morango também. Morango, cada pastinha preta daquele morango é um fruto diferente. Então, o morango que a gente conhece, ele é constituído por vários frutos, né? E cada parte daquela era um ovário. É. Beleza? De Creuso. E, por fim, a gente vai ver as sementes, né? Que dentro do fruto existem as sementes. A semente é que ela vai dar origem, propriamente dito, a uma nova planta, certo? Correto. Então, a semente ela tem várias funções. Além de proteger também, né, o embrião, que o embrião ele fica dentro da semente, ela vai ter uma função também de fonte de energia para esse embrião se desenvolver, certo? Que são o que a gente falou dos cotilédones. Lembra que a gente viu que um tem um cotilédone, que são os monocotiledôneos, e o outro tem dois cotilédones, que são os dicotiledôneos. Então, no exemplo que a gente vai mostrar aqui, é um exemplo de um feijão. O feijão é uma dicotiledônia, por apresentar dois cotilédones, né? Que esses cotilédones vai ser fonte de nutrição para esse embrião se desenvolver, né? O embrião, quando ele acha uma fonte de água, né? A gente fala que ele está em ebibição. Então, a partir daí, dessa fase, né, de ebibição, o embrião ele começa a se desenvolver. Aí, já tá aí no slide, pronto, já aí, apareceu aí? Apareceu. Pronto. Aí a gente vê, né, um exemplo de um feijão, um exemplo de uma semente de cotiledônia. Essas duas partes aí em amarelo são os cotilédones, e nesses cotilédones vai estar o embrião, né, que a gente chama que esse embrião ele vai ser formado por pequenas folhas, né, que vai, na verdade, a estrutura que vai dar origem às folhas, que a gente chama de broto, ou a gente chama de folículo também, e tem a parte da radícula, que é a parte que fica mais perto do tegumento, que a gente chama, né, que é da casca, e tem os cotilédones, né? Então é formado pela folha, uma estrutura que vai formar a folha, uma estrutura que vai formar a raiz, certo? Então, quando o desenvolvimento da folha, primeiro o que vai se desenvolver é a radícula, né? Que a partir da radícula, a radícula vai crescer, né? Vai sair da casca, vai sair do tegumento, vai se desenvolver, e a partir daí ela vai ser independente dos cotilédones, certo? Que a princípio ele vai ter como fonte de energia para desenvolver os cotilédones, né? Que os cotilédones existem aminoácidos, enfim, existem os nutrientes essenciais para ele se desenvolver. Então, quando encontra uma fonte de água, certo? Quando quebra toda aquela parte de dormência que a gente viu, certo? E começa a desenvolver, e o primeiro que começa a desenvolver é a radícula. A gente vai ver aqui no vídeo, beleza? Então, quando a radícula se desenvolve em raiz, né, ela já começa a ser, apareceu aí o vídeo, começa a ser independente dos cotilédones,
O vídeo apareceu aí, gente? Apareceu, professor. Apareceu, professor. Ó, aí dá para ver nitidamente os cotiledons, tá vendo? Ó, um lado, né? Se a gente fazer isso com feijão, a gente vai ver essas duas partes. Essas duas partes são os cotiledons, certo? Que serve como fonte de energia. Já dentro desse cotiledon tem um embrião, ó. Tá vendo nessa ponta aí, umas folhas bem pequenas, certo? É o que vai dar origem às folhas. E essa parte mais no final é a radícula, que vai dar origem à raiz, certo? Então, esse é o embrião, né? Os cotiledons também, além de proteger, ele vai servir como nutrição, fonte de nutrição, e ao passar do tempo, essa radícula vai se desenvolvendo até crescer, propriamente dito, a raiz. E as folhas também, né? O folíolo vai crescer e formar as primeiras folhas. E os cotiledons ainda vai continuar crescendo. Está crescendo até a planta, né? Até a planta agora nova formada consumir toda a sua energia. Beleza? Então essa é a estrutura de um embrião já em desenvolvimento. Daí aí já é um embrião que foi desenvolvido no escuro até. Ó, repare que ele vai crescendo, né? Aí o caldo vai crescendo e os cotiledons vão murchando, né? Vai consumindo, né, toda a energia dos cotiledons, né? Então os cotiledons vão murchando, né? Então vai utilizando toda a energia, todos os nutrientes que a planta tem, certo? Que a semente tem. Então vai desenvolver a folha, aí depois assim desenvolver o caule, a raiz e assim por diante, né? Até a planta virar adulta e dar os frutos, né? No caso das angiospermas. Então, dá todas as estruturas de uma planta, né? Então, a gente vê as estruturas da raiz, né? Como são as raízes, as diferentes raízes de diferentes grupos, né? Vimos também a questão das folhas, né? Que cada um, dependente do grupo, são diferentes, né? Em relação às nervuras, mas também a gente vê em relação a formato, né? A gente vê em relação a tamanho. No caso aqui, a gente viu só em relação às nervuras, né? E também formato, lógico. Mas a gente também vê as diferenças, além das raízes das folhas, a gente vê a diferença na disposição dos caules, né? Na disposição das folhas, né? Na formação das folhas, né? Que das flores, e uma vão ter poucos pétalas, outras vão ter mais pétalas, vão ter pétalas coloridas, né? Vão ter diferentes cores. Então, isso vai diferir a partir desses grupos, né? Nesse caso ali, a gente mostrou apenas dois grupos, né? Um grupo das mono e das dicotiledôneas. Então, nós podemos observar essa diferença desses dois grupos, certo? E quando a gente estiver estudando morfologia, a gente vai ver várias diferenças, certo? No caso aqui, só estou mostrando duas, mas a diferença de quantidade de folhas, formato de folhas, de caule, tamanho, a gente vê todas essas diferenças, beleza? Então, a gente viu aqui da semente, né? Viu as folhas, as flores da semente. E agora a gente vai ver uma parte mais anatômica, no exemplo aqui, de uma raiz do milho, certo? Se a gente fosse pegar essa raiz do milho, né, apareceu o slide aí, né? Se a gente fizesse uma lâmina dessa raiz do milho, a gente ia ver no microscópio essa estrutura aí, certo? Então, foi feito um corte, né, dessa raiz do milho, e feito todo aquele procedimento do corante, né, para fazer a lâmina e ver no microscópio. Então, essa é uma estrutura anatômica, né, da raiz. Aí a gente vê as células, vê diferentes tecidos, e nessa parte mais externa aqui da raiz, a gente vê uma estrutura chamada epiderme, né, a epiderme que vai proteger mais a raiz. E quanto a gente mais vai chegando no centro, né, depois da epiderme,
a gente vê essa parte, né, esse tecido aqui que a gente chama de córtex. Depois do córtex, a gente vê esses vários círculos aqui, né? Vê primeiro um círculo grande e vários círculos em branco, né? Esses círculos em branco são os vasos condutores, né? Que no caso aí é o xilema, né? Geralmente o xilema, o vaso dele é maior, certo? Então essa estrutura aí em círculos que vocês estão vendo, em branco e maior, é o vaso condutor xilema, né? Que o xilema que vai levar água e sais minerais para toda a planta, né? Da raiz até lá o meristema apical, né, até a parte mais alta da planta. E do lado desse vaso condutor, né, do lado do xilema, existe outras estruturas em círculos também e mais escurinhas, né? Dá para observar aí, do lado dessa estrutura, vários círculos, né, várias estruturas e mais escuras. Esse aí é o floema, né? O floema geralmente ele é menor, certo? Então o floema é o vaso condutor, né, que serve para levar a seiva elaborada para toda a planta, né, das folhas até a raiz, né, que vai alimentar, né, as células, né, as células da raiz, né, vai servir como nutrição para essas raízes, para essas células das raízes, para as células se desenvolver, beleza? Então, e a parte mais interna a gente chama de parênquima modular, né, que é essa parte mais central da raiz. Então, essa é basicamente uma estrutura de uma raiz, no caso é a raiz do milho, né, que é uma raiz fasciculada, e essa é a estrutura da raiz. E quando a gente vê uma estrutura da antera, lembra da antera? Que a antera é onde fica no ápice, né, e é onde está dentro o grão de pólen, é onde está localizado, né, que está localizado dentro da antera. Então, essa aí é uma antera, geralmente as anteras, existem 4 tecas, né? Então, uma antera, existe 4 tecas, e cada teca, dentro dessas tecas, é onde fica o saco polínico, que é onde vai ser produzidos e desenvolvidos os grãos de pólen. Então, o grão de pólen ele fica dentro do saco polínico, que o saco polínico fica dentro das tecas, e as tecas ficam nas anteras, beleza? Então, essas 4 círculos aí que vocês estão vendo, cada uma é uma teca, e dentro dessas tecas tem um saco polínico, que por sua vez, dentro do saco polínico, está os grãos de pólen. Já no ovário, se a gente pegasse aquele mesmo ovário que a gente viu, né, nos slides anteriores, a gente pegasse esse mesmo ovário, fizesse essa lâmina e visse no microscópio, a gente ia ter essa visão aí, certo? Então, nesse caso aí do ovário do Lilium, que é aquela flor que a gente viu, existem 3 carpelos, né? Que são essas 3 estruturas que dá para ver aqui, ó. Nessa parte central, da parte central até a parte mais superficial, a gente vê os carpelos, né? Nesse caso aí tem 3 carpelos. Nos carpelos, a gente vai ter os primórdios seminais, né? Cada carpelo vai ter dois primórdios seminais. Então, no caso, um óvulo ele vai ter 3 carpelos, e cada carpelo vai ter 2 primórdios seminais, né? Então, no caso, aí vai ter 6 primórdios seminais, que dentro desse primórdios seminais vai dar origem aos óvulos, né? Que os óvulos, depois de fecundado, vai dar origem a uma nova planta, né? Uma nova semente e uma nova planta. Certo, gente?